o Brasil, ao sair do Estado Novo, tinha crenças e costumes mestiçados que entravam em contraste com o racismo e a hierarquização social da época. Contava com uma legislação trabalhista e com um projeto de modernização e industrialização que faziam com que Vargas se popularizasse. Mas, apesar disso, protestos exigindo a liberdade de expressão, um presidente eleito democraticamente e uma mudança constitucional ocorriam cada vez mais. Em frente aos protestos, Vargas percebeu que deveria realizar uma transição do governo de volta à democracia e marcou uma data para as eleições para presidente. Em seguida, anunciou seu apoio ao general Gaspar Dutra, com a intenção de fragilizar o apoio político do candidato de sua oposição, o brigadeiro Eduardo Gomes, da Força Aérea. Ambos candidatos tinham atitudes pouco políticas e muito militares, demonstrando uma disputa dentro das Forças Armadas que passou despercebida pelo povo da época. As Forças Armadas tornaram-se mais autônomas e intervencionistas, convencidas de que era a única instituição capaz de formar uma elite bem treinada, nacionalista e preparada para agir na cena pública. Uma convicção que trará consequências para o povo brasileiro pelos próximos 40 anos. Vargas só viria a perceber essa mudança de dinâmica em outubro de 1945, quando é deposto pelas 3 instituições militares unidas. Houve então a anistia de incontáveis presos políticos do Estado Novo. Um dos presos anistiados era Luiz Carlos Prestes, líder comunista extremamente popular entre o povo, visto como um herói martirizado. Pouco tempo depois de ser preso, foi a um comício comunista no Rio de Janeiro e declarou seu apoio à permanência de Vargas no poder, a convocação de uma Assembleia Constituinte e defendeu o adiamento das eleições presidenciais. Seu apoio a Vargas, por mais que não visto por todos como genuíno, ajudou para melhorar a imagem do Partido Comunista, que ao longo dos próximos anos se expandiu e ganhou um grande número de simpatizantes, entre eles Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Portinari, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato e Oscar Niemeyer. Os trabalhadores eram favoráveis a Vargas por ter sido ele o responsável pela criação dos direitos trabalhistas e temiam que sua situação piorasse sem a influência de Getúlio os protegendo. O protesto se tornou um espaço para que os trabalhadores mostrassem seu apoio a Vargas, gritando: "Nós queremos Getúlio", hoje conhecido como queremismo. Esse movimento representa a primeira vez que a população teve uma voz tão grande nos direitos políticos do país. Vargas, apesar de insistir na ideia de que sua intenção era presidir as eleições e se retirar da vida pública, estimulava o movimento. Depois de 8 anos com as casas legislativas fechadas e a extinção de associações, agremiações e frentes partidárias, o ato adicional que marcou a data para as eleições determinou também as condições de organizações dos novos partidos. No ato adicional foram introduzidas 2 restrições em relação à nova experiência democrática. A primeira, que visava impedir o ressurgimento de algumas características da Primeira República, como as organizações regionais, que foi o critério de abrangência nacional. A segunda é o critério ideológico, que deixava ao cargo dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral o poder de traçar a linha divisória entre a liberdade de expressão e de ação. Esse critério proibiu o funcionamento de qualquer associação política que criticasse o regime democrático. A partir desse momento, alguns partidos eram formados com um único objetivo: remover Vargas da cena pública. Seus integrantes eram formados por grupos políticos com interesses muito distintos. Um grande exemplo desses partidos é a UDN, União Democrática Nacional, ou como era chamado, o Partido do Brigadeiro. Esse partido era conhecido pela sua vocação golpista, seu caráter conservador, moralista e antidemocrático. Outro partido, criado um ano depois, foi o PSD, Partido Socialista Democrático, que reunia socialistas e investiu em um programa de esquerda democrática. O PSD, Partido Social Democrata, era a esquerda da direita e a direita da esquerda. Nas eleições para o Congresso, o PSD e o PTB fizeram a maioria. O PSD adquiriu 42% do voto e o PTB 10%. Enquanto isso, a UDN levou 26% e o recentemente legalizado Partido Comunista ficou com 9%. Os eleitos tomaram posse em janeiro de 46 e, 8 meses depois, entregaram uma nova Constituição.
A nova Constituição garantia a liberdade de imprensa e opinião, reconhecia a importância dos partidos políticos, bem consolidou o funcionamento dos partidos políticos e fortaleceu a independência dos sindicatos. Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos possuíam um grande interesse no Brasil e temiam a ascensão de um governo local que facilitasse aos comunistas brasileiros a transformação do país em um satélite de Moscou. Por esse motivo, o presidente Dutra tratou de tranquilizar a Casa Branca, adotando uma política subserviente aos interesses norte-americanos, rompendo relações diplomáticas com a União Soviética e escolhendo os comunistas locais como inimigo. Em 1949, no momento do lançamento oficial das candidaturas presidenciais para as eleições de 1950, Vargas estava pronto. Já havia reajustado os pontos principais de seu antigo projeto nacionalista e industrializante ao novo contexto internacional e destacara duas bases: desenvolvimento e bem-estar social. Apesar da vitória de Vargas já estar clara, havia uma forte oposição, a UDN, que garantia a utilização de seus influentes meios de comunicação para a disseminação da ideia de que o governo Vargas não era o melhor. Mas, mesmo assim, este assumiu o poder com 48,7% dos votos. A criação da Petrobras e a defesa do monopólio de petróleo já havia se transformado num dos maiores movimentos de opinião pública da nação. Foi um dos poucos movimentos a abranger um largo espectro de opções ideológicas em torno de uma única palavra de ordem: o petróleo é nosso. Vargas pretendia contar também com a geração de energia elétrica, porém, ao contrário do que aconteceu com o petróleo, essa decisão não foi bem sucedida. Ocorreu um embate entre dois projetos de modernização: o seu, de nacionalização, e de seus opositores, associados ao capital estrangeiro. A UDN acabou articulando-se com vários pequenos partidos, formando um único bloco oposicionista. A força política da UDN cresceu devido à subida dos índices de inflação e queda nos salários dos trabalhadores. Além disso, os Estados Unidos retiraram seu programa de investimentos no Brasil e o Banco Mundial ainda cobrou do país a dívida pelos empréstimos vencidos. Assim, Vargas se desequilibrou de vez. Vargas se aliou ao então ministro do Trabalho, João Goulart, presidente do PTB. A nomeação fez com que Vargas atingisse seu objetivo: reaproximar o governo do movimento sindical, aliviar pressões patronais sobre os sindicatos e construir uma base operária que sustentasse sua política. Dessa forma, João Goulart se tornou o principal alvo da oposição. Tornou-se recorrente em noticiários a denúncia de que João Goulart seria o grande mentor das greves e possuía o propósito de que houvesse uma república sindicalista, ou seja, uma ditadura sindical. Jango conseguiu sustentar-se por 8 meses no cargo de ministro do Trabalho. Ele apresentou, com a concordância de Vargas, propostas para atender às reivindicações do movimento sindical, como, por exemplo, duplicar o salário mínimo para 2.400 cruzeiros. Era tarde demais para um recado de Vargas. A oposição estava mais bem posicionada para derrubar seu governo do que os trabalhadores para sustentá-lo. Os meios de comunicação funcionavam como o principal alimentador de crises do governo Vargas. Lacerda tinha enorme prestígio em sua palavra. Ele e outros opositores usavam da força da imprensa para divulgar escândalos, verdadeiros ou não, mas que comprometiam a administração de Getúlio. Quanto mais denúncia, mais aumentava a pressão sobre o governo. A aeronáutica, que se convertera numa força política de oposição ao Vargas após o atentado de 5 de agosto, atropelou a Constituição, subverteu a hierarquia militar e assumiu a condução de um inquérito por conta própria. Armou uma operação militar para pegar os assassinos de Rubens Vaz. Havia muita corrupção em volta de Getúlio. Transações ilegais aconteciam com larga escala. Estavam envolvidos inúmeros assessores, figuras públicas e o filho de Getúlio, Manuel Vargas. Vargas não controlava mais o exército para repetir 1930, nem tinha os trabalhadores mobilizados ao seu lado como em 1945. Se ele resistisse, seria deposto. No fim da madrugada, o irmão de Vargas, Benjamin, o informa da intimidação que recebera para comparecer ao Galeão. Sem encontrar outra alternativa, na manhã de agosto de 1964, Getúlio se suicida com um tiro no lado esquerdo do peito. A carta-testamento de Vargas deixa claro como o suicídio deveria ser entendido pela população. O gesto final de Getúlio tinha um grande apelo político e, de fato, imobilizou a população e paralisou os golpistas. Mas foi o povo nas ruas que garantiu a democracia e fez os golpistas recuarem.